Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, sábado, dia 5 de março. E com ele, Ney Lisboa. Esse tem que estar sempre, toda semana. Olha aí. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Maria. E aí, Mauro, tudo bem? Bom dia, Isis. Tudo certo, pessoal? Olha aí, Mauro. Nosso Ney, ele tem que estar toda semana, né? Não consigo. Tá sempre na volta. Que espetáculo. Bom dia, Ana Tereza. Sigamos com o nosso Dharma. Não pode parar. O pessoal da comunidade aí viu que eu coloquei Carolina colocou uma planilhazinha para responder, né? Pra gente tentar acertar alguma coisa, assim. É uma comunidade que vai tentando se manter. Tentando manter, bom dia, Grácia, manter a gente perto do fogo, entende? É um trabalho que é intenso, assim, nesse sentido. Porque senão a gente vai se afastando, né, do fogo. Então é só nesse sentido, quem puder responder. Bom dia, Conceição. Hoje é sábado, o que vocês estão programando? Hoje eu e a Carolina vamos conhecer um novo lugar para caminhar, passear. Vamos no Salto Ventoso. Conhece ali, Mauro? Tu que é da região do sul aqui. Quem mais é da região do sul aí? Bom dia, Rosana. Nós vamos ali para a região de Garibaldi. Vamos caminhar um pouquinho, mas não caminhada, hoje vamos só passear, conhecer. Depois almoçar por Garibaldi, que é um lugar lindo. Vamos por ali, vamos conhecer. Fica pertinho daqui, né? 1 hora. Bom dia, nega Ceruti. Tudo bem? Como é que tá aí? Então, sabadinho a gente começa com o Dharma, porque como eu disse agora há pouco, a gente não pode se afastar do fogo. Tem que se manter aquecido, nem que seja às vezes só as bordas, assim. Editora Lúcida Letra, apaixonado pelo mundo, mande o Rinpoche. E é isso aí. Fica ali entre Garibaldi e Farroupilha, esse lugar. Há tempo que a gente quer conhecer. Garibaldi é 40 minutos daqui, né? Cidade do vinho, ela e Bento, que são coladas. Mas o Salto Ventoso fica ali perto de Farroupilha. Vamos lá conhecer esse lugar. Bom dia, Márcia. Bom dia, Patrícia da Broi. Legal aquelas suas postagens lá, Paty. Acompanhei uma ou outra sobre a... Até eu ia escrever, né? Que mal educado. Eu olhei assim, depois passou e, enfim, desliguei. Ali perguntava se você tem uma relação comigo, alguma coisa assim, né? No post. Eu ia colocar, né? A gente trabalhou junto. Mas né? Ao invés de interagir com as pessoas, né? Não interage. Eu tenho que aprender a interagir com as pessoas nos posts. Então vamos lá. Eu vou interagir. A gente parou mais ou menos na página 144. Sempre voltando um parágrafo para a gente se conectar. Quer ver eu deixar a outra parte com vergonha? Patrícia, do Rio, tu tá aí ainda? A cena aí que eu quero ver. Paty, do Rio. A cena aí. Quero te deixar com vergonha um pouquinho. Eu tenho que fazer isso, né? Eu não consigo. Pode escrever ainda, eu vou escrever sim. Depois eu pensei no outro dia, o que eu ia... Daí passou, não vi mais. Devia ter procurado, né? Se a Paty estiver ali, vou incomodar ela também. A verdade do Buda é que sim, a vida é sofrimento. E a natureza da nossa vida, da maneira como a conhecemos hoje, é de insatisfação, frustração e mal-estar de todos os tipos, contanto que permaneçamos presos em nossas interpretações equivocadas. Mas esse entendimento incorreto não é fixo. A vida não é sofrimento, né? A gente tem sofrimento na vida, né? Portanto, temos uma escolha. Evitar nossos demônios internos
Nosso medo da mudança e da morte, nossa raiva e inveja, apenas infunde maior poder a esses adversários. Quanto mais fugimos, menos chance temos de escapar. Devemos enfrentar o sofrimento, entrar nele, só então poderemos nos libertar. Esta é a primeira nobre verdade. De repente, vi que poderia passar muito tempo aqui, pois havia voltado ao meu papel de professor. Estava na minha velha pele. Eu vi agora de manhã isso aqui, eu abri o livro e depois fui ver minha agenda de fotos lá, né? E coloquei uma no story ali, de 8 anos atrás, quando eu estava no retiro Vajrayana em Três Coroas. E conheci a Bianca e até outra pessoa do lado, que eu não consigo lembrar o nome dela. Carol, acho que era, não me lembro. Na dúvida, tu bota Carol, porque tem tantas Carol, Maria e João aí pelo mundo que... Aí tu bota Carol. Não sei. Mas acho que as duas são de São Paulo. Enfim, tá ali. E me lembrando desse retiro Vajrayana, que eu já vesti tantas roupas, né? E hoje eu procuro, como eu disse no História, hoje eu procuro andar nu, assim. Só eu e minha pele mesmo. Tentando ver, porque aí eu consigo ver melhor as minhas cicatrizes. Ver as feridas. E aqui é o que ele está fazendo, né? Eu estava na minha velha pele, na roupa antiga, né? Tão familiar quanto as túnicas que usava. Onde estava minha mente peregrina? A mente que sai de cabeça baixa e em humildade. O coração em súplica para o que quer que surja. Não posso ficar aqui para sempre. O último grande local é Kushinagar, onde o Buda morreu, por volta de 487 anos antes de Cristo. Isso aí a gente não sabe, né? Tem muitos escritores que dizem outra data. Após 2.600 anos, inspirado pelo Buda, meu próprio tour estava apenas começando, ou já havia começado. Ou começará quando eu remover as minhas túnicas de monge, ou quando eu não estiver pregado a esse chão. Mesmo quando estou parado, o meu sangue circula, o meu coração bate e meus pulmões respiram. Minhas células estão morrendo e se regenerando, meus órgãos estão envelhecendo. Se soubesse para onde ir, eu me movimentaria. Que legal. Acontece que Kushinagar situa-se 80 quilômetros a noroeste. Estive lá apenas uma vez, muitos anos antes, com meu irmão Tsoknyi Rinpoche. Em geral, Kushinagar não recebe a mesma circulação de peregrinos em outros locais budistas. Todos esses já visitei muitas vezes. Com as temperaturas de junho subindo para 48 graus. Já pensaram nisso, gente? Aqui em Lajeado chega a 45, raro, mas acontece. Mas 40 é normal, assim. No verão é 40 graus. 42, 45 já chegou. 48 graus, gente. É o próprio inferno. Mesmo os devotos querem ficar longe de lá. Em especial os tibetanos, que ainda estão se adaptando aos climas do sul em seu exílio. Então imagina, os tibetanos saíram do Himalaia, né, com aquele frio todo, e ir para um calor desse. Morreram, muita gente morreu, né, por causa do calor. Esse era um detalhe muito, muito útil, já que eu não queria ser reconhecido. Comprei uma passagem para pegar o próximo trem para Gorakhpur. De lá pegaria um ônibus para Kushinagar. Para que ele quer para um lugar tão quente, né? Eu já não ia funcionar. Cerca de 500 anos após o diálogo entre o monge Nagasena e o rei, a mesma desconstrução do eu foi reformulada pelo mestre indiano no século VIII, Shantideva. Só que ele deu um passo adiante. Os dentes, os cabelos, as unhas não são o eu. E o eu não é nem os ossos nem o sangue. O muco do nariz e o catarro não são o eu. Tampouco o eu é feito da linfa ou de pus. O eu não é a gordura nem o suor do corpo. Os pulmões e o fígado não o constituem. Nem os órgãos internos são eu, assim como os excrementos e a urina também não são. Isso que é bom, né? Para quem já está tomando café da manhã, já está ligado nisso, né? Para demonstrar como o eu iludido cria seu próprio sofrimento, Shantideva indaga: se algo como eu de fato existe, então terrores certamente o atormentarão. Mas visto que o eu não existe em absoluto, o que resta para o medo aterrorizar? Falar é fácil, né, gente?
Bom dia, Lucelena. Mas, na real, a gente se apega a tudo. Esse eu chamado Mandyo Rinpoche estava estressado na estação de Varanasi. E esse eu foi indagado por Shantideva. Como cada um de nós está sendo, o que resta para o medo aterrorizar? Ou, em outras palavras, quem sou eu? Se concordamos com Nagasena e Shantideva, mesmo com um jogo de palavras intelectual, bom dia, Ana Rosa Moreira, é fácil concluir que esse eu, o receptor dos pavores, não existe, não em qualquer forma essencial. E mesmo assim, esse eu não pode ser encontrado, que é essencialmente transparente e fluido como a água, ainda pode ficar muito magoado. Eu estou lendo e estou pensando assim, e aí, Mateus, tudo bem? Se existe uma forma, né, claro, existe a forma do Buda, né, mas uma forma que a gente não seja condicionado desde criança. Porque vocês veem, ele cresce num meio em que ele deveria ter superado isso, né? Aparentemente, né? Não estou cobrando do Mandyo, né? Mas de qualquer forma ele cresce também numa realidade que é um materialismo espiritual, né? Ele cresce dentro de um castelo, né? Também, né? Espiritual, num monastério, em que cria toda essa fortaleza de eus assim construídos, né? Condicionados. E a gente também é criado dessa forma. Se há uma forma de criar filhos, para que nem filhos pequenos, hein? Se a gente conseguisse eliminar esses processos, né? Como seria essa criação? Mas é extremamente difícil, né? Assunto para debates. Pais e filhos do Dharma. Vamos fazer uma roda de debate. Pais e filhos do Dharma. Pais, mães. Hoje não se diz mais pais, né? Se diz, não sei como se diz. Sem nenhum treinamento, eu poderia ter concluído que a estação ferroviária era o problema, não a minha mente. É verdade. A estação poderia ter algum serviço de controle de ratos e um serviço mais eficiente de limpeza de lixo e fezes. Isso seria muito bom, mas quando olhamos para a nossa vida de classe média, ou para a vida daqueles que vivem livres de vermes, com comida suficiente e cadeiras macias, não encontramos muita satisfação. O Buda ensinou que a mente é a fonte do sofrimento e a fonte da liberação. Quando comecei a viajar para os países industrializados modernos, nada no mundo... Imagina o choque que ele levou, né, tibetano, assim, sair e encontrar esse mundo tecnológico. Eu li um livro dele que ele fala sobre isso. Foi um choque. Um choque, assim. Quando comecei a viajar e tal, nada no mundo confirmava mais essa verdade fundamental do que os encontros diretos com a atormentada agonia que coexiste com o esplendor do reino dos deuses. Sem transformação pessoal e sem algum senso de humildade, mesmo em relação ao universo em si, a ganância e a raiva nos empurram para o precipício. Parece que, sem reconhecer o modo como cada um de nós se coloca para receber as flechas, continuamos disparando flechas uns nos outros, interpretando erroneamente a fonte de nossa angústia como sendo algo fora de nós mesmos. Bom dia, Patrícia Bilhar. É interessante, né? A gente é o alvo e ao mesmo tempo a gente também dispara flechas o tempo inteiro. Bom dia, Pri. Desta vez, quando embarquei no trem, senti-me como uma pessoa experiente em trens de terceira classe, menos intimidado pelo empurra-empurra. Em vez de lutar contra o meu desconforto, tornei-me mais complacente. Estou tenso, e daí? Não gosto de pessoas olhando para mim com desconfiança. Tudo bem, observe, não finge, deixe estar. Mas dá um nervoso, né, quando as pessoas começam a te olhar, né? A pessoa fica te olhando. Para mim dá. Não. Embora Varanasi tivesse sido inesperadamente difícil, parti me sentindo menos desorientado do que quando cheguei. Sem alguma confiança básica, na verdade, da mudança, eu poderia ter retornado a Bodh Gaya. Com uma mente mais relaxada do que na minha primeira viagem de trem, descobri que meus companheiros pareciam tão desprovidos quanto os da viagem anterior.
mas não representavam mais uma brigada estrangeira e não mostravam nem um pouco de hostilidade que encontrei primeiramente em Varanasi. Notei que sorriam com frequência, como compartilhavam seus escassos suprimentos de comida, a gentileza com que seguravam seus filhos. Tu vê, né? Já estava tudo ali, né? No começo do livro, lembra que quem está acompanhando desde o começo, que eu comentei isso, que o segredo está em tu tentar entrar na vida daquelas pessoas, né? Naquele meio ali, aquilo tudo funciona, né? Tem uma ordem naquele lugar, né? Na verdade, quem está desorganizando aquilo, esse espaço ordenado naturalmente nesse caos, é ele, né? Ele está atrapalhando essa ordem, né? Ele atrapalha esse movimento, assim, esse fluxo, porque as pessoas se sentem intimidadas, né? E aquilo atrapalha a relação, assim. Mais uma vez concluí que as pessoas urbanas modernas parecem ser mais estressadas e agitadas do que os pobres do campo. Ter confortos materiais parece fazer com que as pessoas se apeguem excessivamente, pois têm mais medos de perder suas posses. Estão sempre querendo mais e mais e nunca estão satisfeitas. As pessoas desfavorecidas do Nepal e da Índia, com expectativas muito mais baixas, pareciam mais satisfeitas com o pouco que tinham. Tinha começado a reconhecer que os problemas que afligem as pessoas do mundo moderno, no auge da sua vida familiar e profissional, estão intimamente relacionados a questões que surgem para todas as pessoas em todos os lugares no fim da vida. Incapacidade de aceitar a impermanência, tentar agarrar o que não está disponível e não ser capaz de abrir mão. Não tem nem o que falar sobre isso, né? Isso aí tá mais do que óbvio, né? E as pessoas, nós todos, né, nos agarramos à impermanência, né? Nos agarramos às coisas, mas ainda tem gente que é muito pior, assim, no ponto de vista, assim, as pessoas gananciosas, né? Eu conheço muita gente assim, muita gente. E pessoas que nunca estão satisfeitas com o que têm, assim, no sentido de não emocional, no sentido de bens materiais, assim. É uma luta diária, assim, para continuar crescendo seus bens materiais, assim. E nunca tem fim, nunca tem um lugar que é suficiente, assim. Eu fico tão impressionado com isso, assim, com essa fome, estão sempre com fome, os fantasmas famintos, né? Subjacente a tanta ansiedade no mundo moderno está o medo da morte. O que vai acontecer e como isso vai acontecer? Vai ser doloroso? Vai ser difícil? Haverá culpa, remorso, redenção? As pessoas em todos os lugares têm medo de morrer, mas o medo da morte e a negação da morte parecem ser reforçados por valores materiais, pela nossa tendência a agarrar a vida que conhecemos. Queria saber se morrer como Mandel Rinpoche afetaria o meu próprio relacionamento com as mudanças futuras. É muito legal porque, para nós que estamos só lendo de fora, são flutuações assim de pensamentos, né? Mas para ele que estava vivendo aquilo, e claro, ele foi lembrando dessas coisas depois e anotando provavelmente algumas coisas, né? Para lembrar para a escritora depois, a Ellen Chorkov. Quase que não bate para a gente, não, que ele está dizendo muitas coisas. Mas tentem se colocar no lugar e tentem se colocar quando vocês viajam, assim, quando a gente viaja, quando a gente está numa situação. A gente começa com essas flutuações de pensamento, né? Pensa em tudo, né? Se afetaria o meu próprio relacionamento com as mudanças futuras, se influenciaria a forma de trabalhar com a impermanência e a morte física. Supondo que eu conseguisse de fato fazer isso acontecer. Queria saber como a geração de mestres do meu pai tinha jogado lenha na fogueira. Muitos da geração mais velha de professores, inclusive o meu pai, quiseram fazer um retiro com andarilhos. No entanto, após a invasão chinesa no Tibete na década de 50, houve um tremendo senso de responsabilidade por parte dos lamas, especialmente os tulcos e os detentores das linhagens, para manter a tradição. A reconstrução dos monastérios no exílio e o treinamento dos jovens monges tiveram precedência sobre os retiros pessoais. É aquilo, né, gente?
Tive muita sorte de ter nascido no Nepal e nunca tive que sobreviver à perigosa fuga no Tibete. Também tive a sorte de, na época em que quis fazer um retiro prolongado, o budismo tibetano já estar suficientemente estabilizado no Nepal e na Índia para permitir-me afastar das responsabilidades da minha linhagem e dos monastérios que herdei da minha encarnação. O trabalho de reconstrução dos monastérios realizados pela geração mais velha de mestres tibetanos tornara esse retiro possível. Agora que estava a caminho, me lembrei dos meus sacrifícios com renovada apreciação. Nas semanas que antecederam a minha partida, tudo o que estava sendo deixado para trás elevava-se como uma montanha dourada, refletindo tudo o que eu confiava e valorizava. Bom dia, Sinara. Bom dia, Lúcia. Por semanas a minha mente alternara entre olhar animadamente o que viria pela frente e olhar para trás com um toque de tristeza. Tive muitos momentos de dúvida sobre se conseguiria prosseguir com esse plano. Vocês têm algum plano, assim? Vamos trazer para nós aqui, que estão prontos a colocar em prática? Que estão em planejamento? Como é que estão esses planos? O que vai causando em si esses planos? Vai dando uma aflição, né? Mas eu acho que, uma vez eu ouvia muitos anos atrás, nem foi no budismo, foi de um professor meu, de teoria. E ele diz que a revolução já está acontecendo quando tu pensa nela, né? Uma época em que a gente falava muito sobre a revolução. Revolução em todos os sentidos. Revolução, no caso, a gente estava discutindo a revolução filosófica na faculdade. E aí ele disse, a revolução já acontece quando tu está pensando nela. Então, quando vocês estão pensando nesse movimento, não tem mais volta. Ele já está acontecendo. Tudo já está mudando. Tu já não é mais a mesma pessoa, porque tu viu que tu pode mudar. Tem alguém aí que está planejando mudança? Levanta a mão, quero saber. Vamos saber quem está querendo mudar alguma coisa. Quem está planejando mudança? Levanta a mão. Eu comecei minha mudança ano passado, né, fortemente. Todo mundo já sabe, estou no meio da mudança ainda. De vez em quando cai umas caixas. Tive muitos momentos de dúvida, mesmo no trem para Gorakhpur, hesitava entre tomar uma firme decisão e questionar se tinha coragem de trocar o calor vibrante desse amor, que era como uma montanha gigante, pela duvidosa hospitalidade das ruas. Quando senti a balança se inclinando demais para a escuridão, lembrei-me de histórias para aumentar a minha confiança. Grande parte da minha iniciação no mundo do Dharma, como todas as crianças tibetanas, tinha sido sob a forma de histórias inesquecíveis. Uma em particular dizia respeito a um parente do meu pai. Ninguém está fazendo mudança, está todo mundo bem, né? Está todo mundo no reino dos deuses, tranquilo, a vida está fluindo, que bom, a vida está fluindo tranquilamente. Vocês estão com a vida ganha, gente. Assim que é bom. Nenhuma mudança, nem no nível social, espiritual, profissional, emocional, amoroso, nada. Como um monge jovem de 20 e poucos anos, esse homem queria ver Patrul Rinpoche. Patrul Rinpoche foi de 1808 a 1887. Um dos maiores de todos os mestres tibetanos, Patrul Rinpoche em geral preferia viajar sozinho e muitas vezes tentava evitar as responsabilidades monásticas. Tudo o que mais queria era viver nas montanhas sem ser reconhecido. Parecia tão desvalido. Olha a Carolina. Eita. Pessoal, vem todo mundo aqui. Carolina disse que tá fazendo mudanças. Agora bateu medo. Vai que a mudança seja eu, tia. Fica aquela coisa agora. Como assim, Carolina? Como é que eu não estou sabendo? Parecia tão desvalido, com túnicas tão esfarrapadas e maltrapilhas, que frequentemente era confundido com um mendigo. Foi até mesmo repelido nos portões dos próprios monastérios em que fora convidado a ensinar. Imagina, chega um mestre lá e não pode entrar porque está todo esfarrapado. Ele podia ensinar sentado no trono do abade ou ser mantido à distância.
Podia ser servido com a melhor comida ou ganhar um punhado de farinha de cevada e receber a ordem de seguir em frente. Um jeito ou outro estava bom para ele. Eu me perguntei se poderia treinar a minha mente para que se mantivesse estável em todas as circunstâncias, aceitando seja o que for que surgisse. Segundo meu pai, esse jovem monge encontrou o patrão Rinpoché durante uma viagem que o venerável mestre estava realizando na companhia de vários outros lamas. Certa noite, dormiram em um campo na base do alto do desfiladeiro. Durante a noite, espalhou-se a notícia de que Patrão Rinpoché estava por perto, e os peregrinos acordaram com os gritos dos devotos exaltados, descendo os caminhos montanhosos das suas aldeias, a fim de fazer prostrações e oferendas a ele. Olha isso, gente. Surge uma pessoa iluminada, né? Surge uma pessoa com sabedoria, no caso aqui, né? Iluminada, enfim, desperta. As pessoas correm, né? Não acontece no Ocidente, né? Dessa forma, né? Claro, porque a gente tem muito aquela coisa, não, adoração, não devemos adorar, não sei o quê. Mas adora um músico, adora uma moça que rebola até não sei aonde, adora um jogador de futebol, adora político, adora... Sigam aí com esse exemplo. Segue aquele jogador que tem milhões de não sei o quê. E aí quando surge alguém sábio, se olha com certo... Por que a gente faz isso? Um homem se adiantou com uma moeda de ouro excepcionalmente grande e pesada. Disse a Patrão Rinpoché que um membro da sua família tinha acabado de morrer. Estendeu-lhe a moeda e solicitou que fizesse preces. Patrão Rinpoché disse que teria prazer em fazer as preces, mas não precisava da moeda. O homem insistiu, explicando que não poderia aceitar as orações de Patrão se não aceitasse a moeda. Ficaram nesse vai-vem até que Patrão Rinpoché disse: tudo bem, vou aceitar a moeda. E depois das preces vou devolvê-la a você. O homem concordou, mas depois que Patrão Rinpoché ofereceu as orações, o homem se recusou a receber a moeda de volta. Pô, cara chato. Enquanto a discordância continuava, outros membros do grupo encaixotaram os sacos de dormir e os utensílios de cozinha. Patrão Rinpoché finalmente disse: vamos colocar a moeda nessa pedra e deixá-la aqui. Todos concordaram que essa era uma boa solução e começaram a se afastar. Apenas o jovem monge ficou para trás. Ele não conseguia tirar os olhos da enorme moeda de ouro e não conseguia acreditar que todos tivessem deixado a moeda lá. Olha isso. Tá vendo? Calculou que se não a pegasse, um aldeão poderia voltar às escondidas para pegá-la. Tentou racionalizar o roubo, imaginando todas as coisas altruístas que poderia realizar com tanta riqueza. Permaneceu junto da moeda durante tanto tempo que Patrão Rinpoché e os outros quase chegaram ao topo do desfiladeiro. E até aquele momento, nenhum aldeão havia voltado. O cara já tinha recebido a maior bênção e estava preocupado ainda com as coisas mundanas do Sansara. Alguém tinha que ir lá bater nele, acordar. Acorda! Comecei a correr em direção ao desfiladeiro. Começou a correr, mas parou e virou para trás. O sol da manhã havia se erguido acima das montanhas e os raios de luz atingiam a moeda, fazendo-a cintilar como o próprio sol. Outra vez ele cravou os olhos na moeda, fez isso mais uma vez e correu ao encalço dos outros. Vamos terminar, que daí termina o capítulo e termina essa história. Eu quero saber, lembrar de o que aconteceu, eu não lembro, faz tempo que eu li esse livro. Independentemente de quantas vezes meu pai me contara essa história, ele sempre queria ter certeza de que eu entendi os pontos principais. Você terá 1000 chances de escolher entre uma direção negativa e uma positiva, o que significa aumentar ou diminuir o sofrimento para si e para os outros. E se realmente tiver a aspiração de cortar os seus apegos, você pode fazer isso. Não importa quais sejam as circunstâncias, mas sempre haverá algo puxando você para a direção oposta. É bem isso, hein, gente? Nunca vai ser fácil, porém pode ser feito. Entendi que sentir a atração daquilo que eu valorizava e amava e daquilo que é familiar é uma parte necessária do processo de cortar os apegos. Também comecei a ver que morrer para o velho eu e renascer com algo novo não aconteceria da noite para o dia.
Bacana essa história, né? Quantas vezes a gente está pegado, né? Muitas, né? Não estava no ambiente conhecido de um monastério, mas ainda tinha muito ego. Meu eu, Mandio Rinpoche, para me sentar confortavelmente no chão entre estranhos. Mas isso vai mudar, tenho certeza. Olhei para a janela do trem. Tinha acabado de imaginar Pátrio Rinpoche na região fria e montanhosa do Tibete. Agora via campos planos sob um sol escaldante. Se pudesse conversar com meu pai naquele momento, o que ele teria dito? Ame, escute aqui. E daí, qual seria a próxima frase? Embalado pelo movimento do trem, adormeci. Bacana essa história da moeda, né? Quantas vezes a gente fica olhando para o passado, reluzente assim, e não vê o que está por vir. Eu faço isso, vocês fazem também? Claro que faço. Estou no caminho, como todos. É isso, a prática foi esse ensinamento. Bom sábado para todos, bom final de semana, aproveitem. Amanhã não tem Despertando com Dharma, mas retornaremos segunda, se a impermanência permitir. Bom final de semana a todos e todas. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática, se expandam e toquem a todos e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia!